Graças a Deus, tome o seu lugar. Meus irmãos, estamos felizes, mais uma noite na presença de Jesus, após dias maravilhosos, não é verdade? Que nós tivemos aqui. Quem esteve os 4 dias aqui? Olha só, muita gente, graças a Deus. Deus é bom. E hoje novamente nós viemos se alimentar daquilo que Deus tem para nós. Para isso, nós estamos começando a nossa nova série, Vivendo o Natural de Forma Sobrenatural. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeça aos seus pais, pois fazer isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Em Efésios capítulo 5, a partir do 18, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Aí ele vai começar a repetir: sujeite-se uns aos outros. Esposa, se sujeite ao marido, marido ama a esposa. Efésios 6, filho, obedeça aos pais, pais, não provoque ao filho. Então você percebe o seguinte: em Colossenses 3, Paulo começa dizendo que a palavra de Deus habite em vós. Ele dá todas as consequências da palavra habitar. A esposa se sujeita ao marido, o marido ama a esposa. O filho honra o pai não provoca a ira do filho. Isso é um sinal da palavra que está dentro de alguém. Só que em Efésios ele não começa falando que a palavra de Deus habite em vós. Ele começa dizendo: seja cheio do Espírito. E as consequências são a mesma. Nós vamos falar sobre isso essa noite, amém? Curva a sua cabeça. Deus e Pai, nós somos gratos, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua bondade para conosco. Nós estamos aqui mais um dia na Tua presença, podendo aprender quem o Senhor é, desfrutarmos da Tua beleza, da Tua glória. Que seja uma noite onde nós venhamos entender, Jesus, que o sobrenatural, todos os dias Ele acorda conosco. O Senhor já tem feito coisas incríveis em nossas vidas, que nós venhamos ter o entendimento de que tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas é sobrenatural. Nós Te louvamos, fala conosco em nome do Teu Filho Jesus, amém. Irmãos, como eu disse, quando a gente abre a Bíblia em Colossenses, Paulo vai falar assim: olha, que a palavra de Deus habite em vós. Em Efésios ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. As consequências são as mesmas. O que Paulo está dizendo é impossível você viver cheio do Espírito se você não estiver imerso na palavra. É impossível você estar cheio da palavra e não viver cheio do Espírito. Então ele está dizendo assim: olha, quando você leva uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida imersa na palavra, as consequências são estas. E ele começa a listar uma diversa variedade de coisas que parecem ser naturais. Só que Paulo vai fazer uma distinção do que é ser natural em 1 Coríntios capítulo 2 ao 14, do 14 ao 15, ele vai falar que pessoas físicas, pessoas fora de Deus, elas são pessoas meramente humanas. Agora, quando o Espírito de Deus nasce dentro de uma pessoa, ela deixa de ser um mero humano, ele vira um humano espiritual. E isso tem consequências na sua vida prática. Ou seja, nós passamos a viver com um poder que não é nosso. Só que se eu te perguntasse hoje assim: olha, irmão, dá um exemplo de algo espiritual, talvez você olhasse para mim e falasse: olha, Lucas, eu acho que falar em línguas é espiritual. E é mesmo. Olha, Lucas, eu acho que fazer uma oração é espiritual. E é mesmo. Fazer jejum é espiritual. E é mesmo. Só que pouca gente falava assim, falaria que, olha, eu acho que viver no Espírito é eu não aborrecer meu filho. Olha, eu acho que viver no Espírito é eu conseguir ser fiel a Deus e não trair minha esposa. Isso é viver no Espírito. Mas você entende que viver no Espírito também é você honrar o teu patrão.
E se você é patrão, é você não aborrecer teu servo. Isso é sinal de uma vida cheia do Espírito. Então se a gente olhasse e pensasse assim, olha, eu me submeter as mulheres ao meu esposo, como que o Espírito de Deus está agindo nisso? Para os homens, como que é ser cheio do Espírito e eu amar a minha mulher? Isso não é algo natural, Lucas? Não, não é. O mundo não consegue fazer as coisas da maneira que um cristão faz, porque o cristão faz porque ele é cheio do Espírito, ou seja, sem o Espírito, você não faz. O mundo nesses dias que nós vivemos, se acabou ontem, hoje ele está batendo de frente com a realidade. Até ontem ele estava dizendo que amava imensamente uma outra pessoa, estava tendo relações que não são lícitas, porque ele diz que amava. Pessoas que estavam dizendo que estão totalmente alegres, que estavam alegres, que são extremamente alegres, hoje ela bateu de frente com a realidade. Sabe por quê? Porque uma vida cheia do Espírito, aí sim você vai ser alegre, aí você vai amar de verdade. O mundo, ele diz que ama, mas se o amor é fruto do Espírito, você não consegue amar como Deus espera que você ame, sem o Espírito dele. Você não consegue, porque isso é fruto do Espírito, e isso a gente tem que começar a entender, que isso é algo sobrenatural. Você não consegue amar as coisas como Deus quer que você ame, se você viver na tua força. Você não consegue, sabe por quê? Porque a pessoa vai dar motivo para você desistir dela. O teu pastor vai dar motivo para você ir embora. A pessoa que está do seu lado, ela vai te ferir, ela vai te machucar. E só é possível você continuar vivendo uma vida no Espírito, se você começar ela no Espírito, porque senão você desiste. E isso é o que Paulo vai nos trazer. Então olha isso, no texto de Colossenses, ele vai dizer assim, olha, que a palavra de Deus habite em vós. Irmão, essa palavra habitar aqui no grego é um imperativo, ou seja, é uma ordem. Ele está dizendo assim, olha, que a palavra de Deus habite, faça morada em vós. Quando nós falamos aqui na igreja, irmão, você precisa meditar na Bíblia, você precisa estar imerso na palavra de Deus. Não é apenas dar uma folhada no domingo, não, você tem que estar lendo ela diariamente, porque o que Paulo está dizendo é, que a palavra de Deus habite, que ela faça morada. As coisas que Jesus nos traz na Bíblia, irmão, não é para ser um inquilino. Eu estou usando a Bíblia só enquanto está dando um retorno, Jean. Enquanto está dando lucro, ela mora aqui, porque afinal de contas, a gente está no momento do hype cristão, religioso, né? Então é legal, está dando retorno. No marketing digital, hoje tem uma frase muito vulgarizada que diz assim, ó, Jesus dá ROI. Sabe o que é ROI? É retorno sobre investimento. Falar de Jesus é bom, retorna, dá lucro. Uma frase infeliz, mas que para o momento que a gente está vivendo Jesus virou ROI. Você falar de Jesus hoje na internet dá dinheiro, a pessoa fala, não, é isso mesmo, olha, como ele é de Deus. A gente fala, não, falando de Deus, está falando de Deus. Lutero dizia algo que é chocante, mas é verdade. Ele dizia, até o diabo é o diabo de Deus. Tudo é de Deus, tudo é criação de Deus, tudo é de Deus. Só que o que Paulo está dizendo é que a palavra habite em vós. A palavra, ela não tem que morar na sua vida no aluguel, ou só quando os dias convém que ela more, ela está habitando em você. O convite de Paulo é, você vai viver uma vida cheia do Espírito? Se certifique que todos os dias, quando você acordar, o que te colocou de pé foi a palavra de Deus, dizendo, olha, eu te dei mais um dia de fôlego de vida. Quando nós acordamos, irmãos, não pode haver uma dicotomia, não pode haver uma vida dividida em duas partes, aonde eu acredito que o meu trabalho não é feito no Espírito, onde eu acredito que a vida que eu levo fora da igreja é uma vida secular. Não, para quem é santo, tudo é santo. Então essas coisas parecem ser naturais, mas o que a Bíblia diz, não. Tudo isso que você faz durante todo o seu dia, se não for com base no Espírito Santo, não vai ser como tem que ser feito. E para ser feito vai ter que ser sobrenatural. Uma pessoa, ela não consegue permanecer 30 anos casado, 40 anos casado, 50 anos casado, dentro da igreja, fiel a Deus, se ele for viver de forma natural. Ele não consegue. Você não consegue perdoar alguém por 10, 20, 30 vezes, se você for um humano comum. O chamado de Jesus para nós nessa noite é, quando a palavra começar a habitar em nós, de tal forma você vai começar a perceber que o seu casamento não é normal,
que o seu trabalho não é normal, que você consegue ser fiel ao teu patrão, ao teu serviço, porque você não é normal, porque você é alguém espiritual, amém? E o que ele vai dizer, olha esposa, cada uma de vocês se sujeite ao seu marido, como convém no Senhor. Marido, ame a sua esposa, não trate ela com amargura. Filho, obedeça ao seu pai. É interessante porque aqui você se enquadra em alguma dessas coisas, ou você é marido, ou você é esposa, ou você é filho. Ou você é filho, ou é as duas coisas ao mesmo tempo. Para quem não é casado, o que a Bíblia vai dizer assim, olha, a honra que você deve ao seu pai não é condicional à forma como ele te trata. A Bíblia nunca falou isso. Uma vida cheia no Espírito é às vezes o seu pai te dando motivo para você esquecer ele, abandonar ele. Só que uma vida no Espírito ele é meu pai, eu vou ter que honrar ele até o último dia da minha vida. Isso só consegue fazer, irmão, quem é cheio do Espírito. Porque quem não é, vira as costas e fala assim, fica aí seu velho, você não merece quem eu sou. Agora quando você vive uma vida cheia do Espírito, você olha para o seu pai e fala, olha, é que ele me deu só o que ele tem, ele não tinha mais do que isso, então é isso. Só que só consegue entender isso se você for alguém sobrenatural. Você começar a olhar para a sua vida e falar assim, olha, em tudo existe Cristo, na minha vida em tudo sempre existiu uma cruz. Sabe o que é a cruz? É o sinal de que você tem que recomeçar com todas as pessoas. Você tem que recomeçar porque Cristo recomeçou com você. Nós não merecíamos e através da cruz Ele nos dá um recomeço. Então uma vida sobrenatural na palavra de Deus, Paulo vai dizer que ela não começa em cima do púlpito, ela não começa fazendo capelania, não começa dentro do presídio. Porque quando a gente pergunta, irmão, o que é uma vida sobrenatural? Esses dias foi o pastor lá no presídio, pregou no meio do presídio, irmão, foi loucura, conversão, batismo, é vida no Espírito. Só que o que Paulo vai dizer assim, olha, a sua vida no Espírito começa lá dentro da sua casa. Sabe por quê? Lá é o primeiro lugar onde a ira aflora e a graça evapora. Lá é o primeiro lugar. Uma vida vivida no Espírito é você acordar e você ter motivo para se irar logo cedo, e você permitir que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida, e você olhar e falar assim, esse garoto é bênção de Deus, está dando um trabalho mas vai passar, é bênção de Deus. Você conseguir dominar o instinto humano, porque aqui, irmão, ser cristão é muito fácil. Eu subir aqui e pregar é muito fácil. Você vir e falar assim, olha pastor, vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum, aqui é muito fácil. Certa vez o pastor Ayrton, acho que sabe, os pastores sabem como funcionava isso. Quando alguém ia ser ordenado pastor na igreja, como que acontecia? Chamava quem? A esposa, né, pastor Mauro? Eu vi meu pai fazer isso diversas vezes. Vi, e tem uma história que conta que certa vez um pastor chamou a esposa de alguém que estava em prova para ser ordenado e falou assim, e como seu marido é em casa? A mulher olhou e falou assim, irmão do céu, que vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o Espírito quer fazer na sua vida é muito maior do que o espetáculo que as pessoas podem ver do lado de fora, os fogos de artifício. Não, Ele quer estar com você lá na sua casa. Você acordou, está sendo sobrenatural. Você acordou, você tem todos os motivos talvez para se irar, pecar, e o Espírito Santo fala assim, olha, você tem uma vida no Espírito. Você chega no seu trabalho e talvez o seu patrão vai olhar e falar assim, você não fez isso que eu mandei, e vai rasgar com você. E você vai falar, já está feito. Aí ele vai te olhar com aquela cara e você vai falar, tá tudo bem, segue a vida. Ou se você é patrão, você vai olhar e vai querer brigar com o funcionário porque ele não fez algo que deveria ser ele para fazer. Só que o Espírito vai dizer assim, você pode falar o que você tem para falar e você deve cobrar. Só que você tem eu dentro da sua vida, você não precisa fazer isso da forma errada. Isso é uma vida cheia do Espírito. Então você percebe que Gálatas 5:22 vai dizer, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, bondade, fé, mansidão. Você percebe que o fruto do Espírito é somente para uma coisa, para te ensinar a viver. Não é para te ensinar a pregar, é para te ensinar a viver. Uma vida cheia do Espírito eu vou te ensinar a amar como você deve amar. Porque se você não amar a Deus como Ele merece ser amado, você não vai amar nada aqui na terra da forma que precisa ser amado. A gente costuma dizer e a gente declara amor eterno a tantas pessoas, só que o que a Bíblia está dizendo se você não amar a Deus como Ele merece ser amado e Ele é digno de ser amado,
Você pode até falar que ama, mas no primeira pisada de faixa que a pessoa der, você vai jogar na cara dela. Por quê? Porque você está amando errado. E ele vai falar assim: olha, você tem que ser longânimo, ou seja, você tem que ser paciente. O mundo vai dizer assim: olha, irmão, vamos treinar o que? A sua inteligência emocional. Você vai para a fila do banco, pega a maior fila que tiver e não reclama. Você vai estar treinando a sua inteligência emocional. O que a Bíblia está dizendo, não é isso. Domínio próprio é fruto do Espírito. Você não adquire fazendo um curso. Você não adquire uma vida alegre tendo coisas. Por quê? Porque isso é fruto de uma vida no Espírito. Então você acordar alegre, você acordar paciente, você acordar sendo bondoso, sendo generoso, não é ser ONG. É o que? É ser cheio do Espírito. É ser cheio do Espírito. O cristão, ele não faz caridade. O cristão é cheio de Espírito, irmão. Isso é a missão dele. Ah, não, eu estou fazendo caridade. O cristão não faz caridade. Você foi chamado para isso. O mundo faz caridade, porque aquilo não é a essência dele. Uma vida fora do Espírito. Aí você fala assim: eu estou fazendo caridade. Por quê? Porque não é meu estilo de vida. Agora, alguém que nasceu de novo, ele acorda e o pensamento dele é: quem que eu vou abençoar hoje? Quem será que Deus vai me usar para eu dar uma palavra, dar um abraço? Isso é uma vida cheia no Espírito. E a pergunta que eu te faço: você olhando para o seu dia hoje, como é que foi? Será que você entende que tudo foi graça até o dia de hoje? Será que você entende que as coisas mais normais que parecem ser, é o que Paulo vai dizendo assim, ó: você só vai viver de maneira digna de Cristo se você for alguém que vai viver de forma sobrenatural. Porque para o mundo, eu sou casado, eu só vou fazer para minha esposa se ela merecer. Eu só vou amá-la se ela olhar para mim, fizer o que eu gosto. Faça um parênteses aqui, sabe aquele livro 5 Linguagens do Amor? Quem que já leu? Todo casal já deu uma passada, né? E a gente aprende sobre a outra pessoa, o que ela gosta, né? Então, se ela gosta disso, eu vou fazer isso para agradar ela e não tem problema nenhum. Mas sabe qual que é o problema dele? Que você alimenta o egoísmo da outra pessoa. Porque o Evangelho não é eu querendo que as minhas necessidades sejam atendidas. Pelo contrário, o Evangelho é eu abrindo mão daquilo que eu gosto, por causa do amor que eu tenho pelo outro. Claro que como marido e mulher a gente procura se alegrar, se agradar também, mas uma vida cheia do Espírito vai muito além. Eu não faço só porque o outro gosta, eu faço porque eu preciso servir, porque o Espírito nasceu em mim. E a pessoa que recebe, ela não faz porque, olha, você precisa fazer, porque é a minha linguagem do amor. Você consegue abrir mão da sua linguagem do amor por causa da pessoa que você ama em Cristo, porque você é nascida do Espírito? O dia que ele errar com você, você consegue não jogar na cara dele que essa é a minha linguagem do amor, você não pode fazer isso comigo. Isso só é possível numa vida cheia do Espírito. Então as pessoas, elas não vão conseguir viver isso de forma natural. No mundo natural ela não vai conseguir. Você percebe que falar dessas coisas, às vezes a gente olha e fala assim: olha, Lucas, mas isso é tão comum. Só que por vezes a gente está errando no comum. Às vezes a gente está pedindo para Deus: Deus, me dá um ministério, Deus, me usa na tua palavra, me usa na tua igreja, me usa em tantas coisas. Só que Deus está dizendo assim: olha, eu estou querendo te usar. Quando você acordar, vai lá e ora pelo teu filho. Seja cheio do Espírito, porque o homem natural não faz isso. Eu estou querendo te usar quando você acordar, que você pegar o seu carro, pegar a condução para ir para trabalhar. Para de murmurar que a vida é uma desgraça. Eu estou querendo te usar nisso. Comece a enxergar que tudo é graça na tua vida. Comece a enxergar que tudo que está acontecendo não é o mundo natural, é o céu se movendo, para que você seja alguém cheio do Espírito. Só que a gente acredita que não, agora eu vou ser cheio do Espírito. Cheguei na igreja, é uma bênção, tivemos uma conferência maravilhosa. A pastora até brincou, falou assim: a segunda foi bom, hein? Eu acho que foi o melhor dia. Eu vi o Lucas falando em línguas, assim, não faça essa piada. Mas porque, irmãos, isso aqui é maravilhoso. A gente está na presença, a gente se jogar diante de Deus é maravilhoso. Agora eu te pergunto, que vida no Espírito você levou na quarta-feira, pós-feriado? Qual que foi a sua vida no Espírito? Ou ela acabou ontem, ou ela acabou segunda-feira?
Sabe, a nossa vida no Espírito, ela não é manifesta no domingo, ela é manifesta na segunda-feira. Paulo, quando ele vai falar de vida no Espírito, ele não trata de culto, não trata de liturgia, não trata dentro de um prédio, de uma reunião. Ele fala assim: me fala como você trata a sua esposa, que eu vou te falar quanto de Deus tem na sua vida. Me mostra quanto você honra teu patrão, que eu vou te falar quanto de Deus tem na tua vida. Tempos atrás eu ouvi uma história de um homem que ele era diácono na igreja e ele era advogado. E é interessante que no trabalho dele, ele como advogado, ele tinha uma missão. Ele era alguém contratado pela empresa para quebrar contratos que a empresa assumia e que não dava conta de cumprir. Ele era contratado, acha uma brecha, você tem que quebrar. Ou seja, na igreja ele era um diácono, mas no trabalho ele trabalhava com quebrar a palavra que tinha sido dada. Que incoerência, e às vezes nós somos assim, nós acreditamos que levar uma vida cheia do Espírito, o pastor tem que ver que eu estou cheio. Isso há tempos atrás era sinal de espiritualidade, só que as pessoas não te falaram que a forma como você vive lá dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, é a forma que está contando de Cristo na tua vida. Essa é a vida que está valendo, essa é a vida que está valendo. E ele vai falar em Efésios então, olha, que você seja cheio do Espírito, ou seja, que você tenha hábitos espirituais, irmão. Quando ele fala que a palavra de Deus habite em vós, e no outro texto, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo assim, olha, você vai ter que ter uma vida de disciplina espiritual, você vai ter que ter hábitos sagrados. Nós estamos começando esse ano, e é interessante como a gente faz tantos planos, né? Você fez tantos planos, metas, e isso é importante que se faça. Agora eu te pergunto, que hábito espiritual que você colocou como objetivo na sua vida? Não precisa levantar a sua mão, mas a minha pergunta é: quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Sabe, eu gosto de dar meu exemplo, porque uma vez eu fui confrontado por Deus nisso. Em 2020, eu estava entrando no mestrado de teologia. Que top, esse cara é crente, hein? No primeiro dia de aula, o Espírito Santo falou comigo. Sabe o que ele falou assim? Olha, Lucas, sabe qual que é o seu problema? Eu falei assim, problema? Eu estou começando um mestrado em teologia. Olha como eu sou crente, Carol. Ele falou assim, o problema é que você vai sair daqui um mestre de algo que você não faz ideia. Você vai sair daqui um mestre de algo que você não conhece. E ele falou assim, quantas vezes você já meditou na minha palavra, de capa a capa? Quantas vezes você leu aquilo que você vai ser mestre? Irmãos, isso me trouxe uma angústia, que eu falei assim, nossa, é verdade, eu nunca tinha lido a Bíblia uma vez. Cristão a vida inteira, 28 anos, filho de pastor, quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. E o que Paulo vai dizer é, uma vida cheia do Espírito. Não estou falando que você tem que ler a Bíblia de capa a capa, por mais que eu recomende isso para você que é cristão, mas o que eu estou dizendo é, quais hábitos espirituais você colocou como objetivo na sua vida? A gente coloca metas, né? Olha, esse ano eu quero ganhar bem, hein? Eu quero ganhar tanto. Maravilhoso, você vai trabalhar e você vai ganhar. Mas você colocou um objetivo dizendo assim, olha, esse ano eu não vou dar atestado falso para o meu patrão? Você colocou esse objetivo? Você colocou esse objetivo dizendo assim, olha, esse ano não vou pagar menos do que eu devo ao meu servo? Você colocou esse objetivo, essa meta? Você percebe? Porque a gente considera que espiritual mesmo é fazer o que eu já falei para nós. E o que a Bíblia vai falar é justamente o contrário. Olha que interessante o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Só consegue viver isso quem é cheio do Espírito, quem vive de uma forma sobrenatural. Talvez nós olharíamos e diríamos, não, mas essa pessoa, olha tudo que ela já fez, olha o que ela conquistou. Mas ele é extremamente bravo. O que a Bíblia vai dizer, olha, é mais fácil você controlar o seu espírito, é melhor do que conquistar uma cidade, vale mais. Só que para controlar seu espírito, você vai ter que ter uma vida no espírito, senão você não vai conseguir. Sabe o que é interessante? Que quando a gente olha para a cruz, na cruz de Cristo, você vê o amor pleno, você vê
a alegria plena, você vê um domínio próprio. Como que eu posso não mirar? Jesus estava sendo traído, Jesus estava sendo acusado injustamente, estavam cuspindo nele, maltrataram ele, e o domínio próprio dizendo assim, ó: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles. A cruz de Cristo é o ponto alto aonde a nossa vida no Espírito começa. Por quê? Porque hoje nós podemos desfrutar daquilo que Cristo conquistou para nós. E agora eu te pergunto, por quem que você está sendo influenciada? Pelos costumes da terra? O seu namoro é diferente do padrão desse mundo? O seu casamento é diferente do padrão do mundo? Lá na sua faculdade você é diferente do patrão do mundo, do padrão do mundo? A sua linguagem é diferente? A sua vida é extremamente consagrada ao Senhor? O seu estilo de vida é santo? Quem é que você coloca para falar para os teus filhos? Os seus filhos são influenciados por você? O chamado então para negarmos a nós mesmos por causa do amor, para retribuirmos o bem e o mal, para perdoarmos 70 vezes 7, para suportarmos uns aos outros e continuarmos fazendo isso por 50, 60, 70 anos, só é possível se for vivido por alguém que é sobrenatural. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, hoje é o dia de você começar a viver uma vida sobrenatural. E como é que a gente começa isso? A gente começa plantando o quê? Plantando hábitos sagrados. Você começa lendo a Bíblia, você começa jejuando, você começa orando, você começa assim frequentando a comunhão dos santos. Você faz isso porque isso é o quê? É a semeadura. Mas não vai adiantar ser só aqui dentro. Na sua casa desenvolva o hábito de estar o quê? Imerso na palavra. Qual foi a última vez que você chamou a sua família e disse assim: ó, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um devocional, vamos orar junto? Isso é hábito sagrado, irmão. Só que você não está semeando. E deixa eu te falar, sabe qual que é a maior investida de Satanás contra a sua vida? Impedir a semeadura. Essa é a maior investida do diabo contra a sua vida. Não é, irmão, eu vou lutar para ele não ter o carro que ele sonha. Não, eu vou lutar para ele não conquistar os objetivos dele de 2024. Eu vou lutar para ele não ganhar dinheiro. Não, não é isso. O inimigo, dia após dia, ele se levanta querendo impedir uma única coisa: você de semear. Porque se você parar de semear, irmão, você pode fazer o que for, nunca vai ter colheita. Se você parar de semear, não tem como você olhar e dizer assim: olha, eu quero ter um casamento maravilhoso. Você semeou um casamento maravilhoso? Você se encheu do Espírito? Você leu a Bíblia? Você buscou a Deus por isso? Não. É a maior incoerência talvez do homem, é colher o fruto de um princípio cumprido sem cumprir. Olha, Deus, eu estou esperando uma família maravilhosa, mas você semeou isso. Ó Deus, eu estou esperando o Senhor me prosperar, mas você semeou honestidade quando você era servo? O inimigo, irmão, você pode ter certeza que ele não está preocupado quanto você tem na conta, que carro que você anda, onde você mora. Ele não está preocupado com isso. Por sinal, ele falou assim: olha para Jesus, ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo, eu vou te dar o mundo, o sistema. Se você é filho, você pode fazer isso, você pode se jogar que eu vou te dar tudo. No deserto, a única coisa que o diabo atacou de Cristo foi a identidade, foi quem ele era. Olha, se você é filho, pedra tem que virar pão. Se você é filho, aos seus anjos você tem que dar ordem, você pode se jogar aqui. O diabo só estava atacando a identidade, e é o que o inimigo vai fazer todo dia contra você. Olha, você é filho? Por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Se você é filho, por que você está passando por isso? Você não pensa que Jesus estava bonitinho? 40 dias no deserto, ele não estava legal. O diabo estava olhando e falou assim: ó, cara, você está acabado, hein? Para quem é filho, você está ruim. Por quê? Porque o mal, o inimigo, ele sempre vai olhar e vai medir o que você é, baseado no seu status, naquilo que você tem. Isso é cultura do mundo. A filiação não. A filiação: vós sabereis que vocês são meus filhos quando fizerem aquilo que eu ordeno. Sabe quando você é filho, quando você acorda e fala assim: olha, Jesus, eu não queria ler, não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Eu vi certa vez um pastor falando e eu concordo com isso. Ele disse:
Irmãos, eu tenho tantos hábitos bons na vida, mas o hábito sagrado, ele parece que nunca acontece. Eu nunca tenho vontade de orar, eu não tenho aquela vontade de ler a Bíblia. Era um pastor dizendo isso. E eu vou te falar, eu todo dia acordo, a gente vai fazer o nosso devocional lá em casa, nós vamos orar à noite, e nunca é fácil. Pastor Mauro, é fácil para o senhor ou é só? Nunca é, não é verdade? Sabe por quê? Porque é uma semeadura que o inimigo a todo momento quer que você não faça. Eu não sei se tem alguém que fala assim: olha, Lucas, eu acordo todo dia e eu tenho uma vontade de orar, eu acordo subindo as paredes para orar. Você vai ter que ensinar a gente como é que é isso. Por que não? Uma vida no Espírito, irmão. O diabo vai estar ali, querendo que você não semeie, mas em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida. Essa é uma palavra de edificação, de consolo para você, que você vai acordar e você fala assim: olha, Jesus, eu quero viver hoje de uma forma sobrenatural, Jesus. Eu quero falar palavras, Jesus, que não geram nada. Eu quero parar, Jesus, de desonrar meu patrão. Jesus, eu quero começar a tratar bem a minha esposa. Jesus, eu quero começar a honrar ela. Eu quero começar, Jesus, a viver de forma sobrenatural. Porque para o mundo, o que é sobrenatural? Nossa, filmes milhões. Não, para Jesus é a forma que você acorda. Como é que é? A forma que você trata, a forma como você fala, o que você fala. A gente costuma pegar aquele texto de Paulo, onde ele diz: olha, não saia da vossa boca a palavra torpe. A gente fala palavrão. A Bíblia está mandando não falar palavrão. Mas aí ele vai falar assim: olha, não fale palavras torpes. E ele vai dizer: palavras que não edifiquem, palavras que não encorajem, palavras que não mudem destino. Então, palavra torpe na Bíblia não é só palavrão. Você falou algo que não edificou, era melhor ter ficado quieto. É o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando a gente começar a olhar, falar assim: olha, Jesus, eu sinto que agora sim, o sobrenatural invadiu a minha vida por completo, em todas as áreas. Então, ao acordar, peça para Deus que o sobrenatural dele esteja sobre você. Ao dormir, você agradeça por Deus ter se feito presente na sua vida em mais um dia, de forma sobrenatural. Ô Lucas, mas hoje parece que nada aconteceu. Irmão, você amou sua esposa? Amei. Foi submissa ao seu marido? Fui. Você abençoou, não irritou seus filhos te honraram. Você está vivendo uma vida no Espírito. Isso é o nome disso, é vida no Espírito. Você conseguiu dominar o seu espírito, você conseguiu não brigar, você conseguiu não se irar, você conseguiu não xingar no trânsito. Sabe qual que é o nome disso que a Bíblia dá? Você está sendo alguém que está vivendo uma vida sobrenatural. Amém? Você deseja isso? Coloca a mão sobre o seu coração que eu quero orar com você. O louvor pode subir. Deus e Pai, nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade em nossas vidas, Jesus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz. A cruz é o ponto alto do nosso domínio próprio. A cruz é o ponto alto do nosso amor, Jesus. Assim como Paulo nos orientou, olha, que a palavra de Deus habite em vós, que vocês sejam cheios do Espírito, que nessa noite a Tua igreja venha entender que o que o Senhor tem para nós, aos olhos do mundo pode ser natural, mas fazer o que a sua igreja vai começar a fazer, Jesus, por 10, 20, 30 anos, ela vai perdoar sem fazer conta, porque o amor não faz conta. Nós vamos começar a dominar o nosso espírito através do Teu fruto em nossa vida. Nós vamos estar alegres em dias que o mundo vai olhar e vai dizer assim: por que você está rindo? Está tudo dando errado. Nós vamos estar alegres porque a nossa alegria, ela é sobrenatural, Jesus. Eu oro por esposos que talvez que não estejam aqui, Jesus, mas que o sobrenatural alcance a vida dele agora. Eu oro por mulheres, Jesus, que por vezes têm sido feridas, meu Deus, por conta da vida, tudo que acontece dentro da sua casa, o que ela vê, o que ela enxerga, Jesus. Ela vai começar a viver de forma sobrenatural, ela vai olhar e vai ter força para perdoar o que o mundo está dizendo: isso é imperdoável, você tem que mandar ele embora. Ela vai olhar e falar assim: não, mas eu sou cheio do Espírito Santo, ele me capacita a fazer isso. Como filho, Jesus, que a gente honre os nossos pais, que a gente viva uma vida digna do Evangelho, que a gente viva uma vida digna da cruz, que a gente viva uma vida digna, meu Deus, do sacrifício do Teu Filho.
Que maridos que não conseguem olhar mais com amor a cara, o rosto, meu Deus, a face da sua esposa, por causa da ira, da raiva. Hoje é uma noite de restauração, Jesus. É uma noite onde o sobrenatural atinge a nossa vida de uma forma suave, de uma forma leve, Jesus. Ele vai voltar a olhar para ela e sentir amor. Ele vai voltar a te amar como o Senhor merece ser amado, e por consequência Ele vai amar a ela. Jesus, eu oro por empresários que estão aqui nessa noite, que acreditam que por Ele estar provendo na vida de um funcionário, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele não pode, Jesus. Uma vida sobrenatural, uma vida vivida no Espírito, é nós entendermos que todos são a Tua imagem, todos são a Tua semelhança, Jesus, sendo cristão ou não. Que a Tua igreja venha olhar para o mundo e dizer assim: olha, eu não sou melhor do que você, apenas a graça me alcançou, e hoje a vida que eu vivo no Espírito, eu não vivo na minha força, mas eu vivo na graça de Jesus. Que o Senhor nos ensine. Hoje o dia está se acabando, e amanhã um novo dia, assim o Senhor nos permitir, que seja um dia de renovo, um dia de graça, um dia onde nós venhamos acordar, Jesus, e entender que o Senhor está dando mais uma chance de nós falarmos em línguas, de nós profetizarmos, de nós revelarmos, meu Deus, de nós curarmos. Mas se nada disso acontecer, vai ser sobrenatural da mesma forma. Nós vamos voltar para a nossa casa, sabendo que nós honramos os nossos filhos, sabendo que nós honramos nossas esposas, sabendo que nós não falamos, Jesus, palavras que afrontem a Tua cruz. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê força, e que a Tua igreja viva isso por 10, 20, 30, 50 anos. Se o Senhor não voltar na nossa geração, a próxima que virá, meu Deus, vai ser atingida por uma forma sobrenatural de viver, para que um dia nós nos encontremos com o Senhor, como a Tua palavra diz, pessoas com boas obras que são feitas apenas na força do Teu Espírito Santo. Jesus, nos ensina, nos aperfeiçoa e nos molda. Nós oramos por isso, em Teu nome, Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que escola, que aula. Você que está em casa, está olhando muitas pessoas em casa hoje, podendo receber de maneira delivery, se assim posso dizer, um banquete do céu. Quando alguém viu esse tema, acho que imaginou que nós íamos navegar aqui na esfera do sobrenatural, de milagres, de andar sobre as águas igual Pedro andou, né? Isso tudo é sobrenatural. Mas a verdade é que uma vida verdadeira com Deus é você ser, você agir na contramão do que o mundo faz, do que o homem natural, o homem carnal. Nós, meus irmãos, somos frutos do pecado. A Bíblia diz que nós nascemos do pecado. Todos pecaram. Quando nós nascemos, nós somos frutos de uma esfera de pecado. E para você viver fora disso, você precisa ser alguém que não faça, não siga o que a maioria faz, o que a maioria age. Isso tem muito a ver com a nossa natureza, meus irmãos, na nossa natureza carnal, mas também nossa natureza psicológica, emocional. Dos frutos do Espírito, dos 9 frutos do Espírito, existem 2 deles que têm tudo a ver com o nosso comportamento diário. Um se chama domínio próprio e o outro mansidão. A pilha está acabando, né? Glória a Deus. Um se chama domínio próprio e o outro se chama mansidão. Tem um terceiro que se chama temperança. Isso tudo, meus irmãos, tem a ver com a nossa capacidade de reação quando somos confrontados.
quando somos caluniados, injuriados, maltratados, feridos, é nesta hora que o homem sobrenatural age de maneira contrária ao natural. Alessandro, nós vivemos uma experiência há pouco tempo atrás, onde chegou para nós, aqui no Ministério da Vitória e Paz, que numa roda, o meu nome estava sendo levado assim, de uma maneira muito constrangedora. O meu nome estava sendo tratado como um homem, primeiramente, desonesto, onde eu sou um empresário que usava a igreja para lavar o dinheiro da minha empresa. Isso é grave ou isso é coisa simples? Eu usava Vitória e Paz para lavar o dinheiro da minha empresa. Segundo, e é bom que já fica como um recado também, eu era um membro assíduo da maçonaria da nossa cidade, um cara lá de grande posição na maçonaria. Isso é grave ou não? Terceiro, esse talvez agora vai ser o mais grave. Eu sou um homem, segundo essa roda, extremamente violento, espancador, não só dos meus filhos, como também da minha querida esposa, que eu estou com ela há 30 anos, e no final desse mês a gente completa 31. Essas três coisas que eu estava fazendo e sendo, e isso não saía de uma roda de escarnecedores, isso não saía de uma roda de bêbados, isso não estava numa mesa de bar, isso estava numa reunião de pastor com os seus líderes. O pastor falava isso sobre mim. E aí quando isso chegou, alguém disse assim: pastor, nós vamos fazer alguma coisa. A primeira coisa que vamos fazer, nós vamos acionar o jurídico, porque isso não pode ficar assim. Nós sabemos que o senhor não é nada disso. Alguma coisa tem que ser feita. O homem natural não recebe uma injúria dessa e se cala. O homem natural não pode ficar quieto, porque diz que quem cala consente. Esta frase, quem cala consente, é da terra. A frase do céu é: se você ficar quieto, sou eu que te justifico. Mas humanamente falando, eu não vou dizer para vocês que eu não me revoltei. Nosso ciclo pastoral aqui, que estava sabendo, não, a gente vai lá. Uns queriam acionar a justiça, outros diziam que ia fazer um processo por calúnia de difamação, outros não, a gente vai montar um time de pastores. A gente vai lá, para esse pastor repetir isso. O Espírito Santo me fez ser naquele dia um homem que vai viver acima do natural, sobrenatural. Falei para os meus companheiros: eu agradeço muito o sentimento de vocês ao meu respeito, de saber que eu não sou espancador, eu não sou maçom, e eu não uso a igreja para meu benefício próprio. Muito obrigado pelo testemunho de vocês, isso me deixa muito feliz. Mas quem vai me justificar é Deus. O tribunal que eu sou julgado é o tribunal do céu, é Ele que vai mostrar. É fácil? Não é fácil. Eu não sou melhor do que você. A gente fica muito irritado, irmã Janete. A gente tem tudo para ir lá e virar a mesa, fazer as pessoas pedirem desculpa. Se a gente fizer isso, aí Deus falou comigo assim: se você ficar quieto, eu falo. Se você falar, eu fico quieto. Quem você acha que eu devo deixar falar? Deus ou eu? Deixa ele falar. Ele sabe mais. Vocês sabem que eu não sou espancador, diga amém. Vocês sabem que eu não sou maçom, diga amém. Vocês sabem que eu não uso a igreja, diga amém. Pronto, resto é resto. Fica de pé. Quem sabe essa gravação também chega para ele que falou, né? É bom, não é não? Não era o objetivo, mas é bom saber que eu sei. Mas antes que eu saiba,
o meu advogado, que não é só advogado, mas é o justo juiz, é Ele que julga as nossas causas. Pega esse envelope que você conhece, aumenta as luzes um pouquinho aqui, meus filhos, os nossos irmãos também do meio aí poderem pegar um envelope, que eu vou orar. O pastor Lucas falou uma verdade aqui: o diabo quer que você não semeie amor, alegria, caridade, mansidão, e também ele não quer que você semeie sementes de fidelidade a Deus. A Bíblia diz assim que nós precisamos ser fiéis. Se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. A fidelidade de Deus não falha. A minha e a sua tem que tomar cuidado, viu? O único que a fidelidade não falha é de Deus. Eu e você temos que todos os dias nos vigiarmos, para que nós possamos ser fiel. Senhor, eu estou apresentando a Ti agora a fidelidade dos Teus filhos. Os Teus filhos vieram para cá, Pai, porque nós vivemos de maneira sobrenatural. Aí fora vão dizer que quem traz dinheiro para a igreja está sustentando pessoas que não querem trabalhar. Aqui nós não trazemos dinheiro, nós trazemos generosidade, fidelidade, amor, porque nós vivemos de maneira sobrenatural. Nós temos experiência, Senhor, que nós não vivemos pelo tanto que nós ganhamos, nós vivemos pela bênção que nos alcançou. Nós sabemos que nós não precisamos correr atrás, é a bênção que vai nos acompanhar. Eu abençoo agora os Teus filhos, e que eles possam sair dos lugares ao altar com alegria e júbilo. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cante, venham com alegria. Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Derrame. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Glória a Deus. Aplauda Jesus por esse momento lindo e abençoado. Fica de pé. Quem cala consente, quem silencia Deus justifica. Não tem de explicar como você vive, a não ser aos seus. Viver de maneira sobrenatural é você prestar conta aos seus. Marido presta conta à esposa, esposa ao marido, filhos aos pais. Você viver de maneira sobrenatural. Aquele grandão ali, ele estava aqui, aquele grandão de 25 anos que estava aqui agora há pouco. 25 anos, Maico. Não sai sem eu e a mãe saber para onde vai, que hora vai chegar, com quem estava, por que foi. Você é um jovem que vive de maneira sobrenatural. Os jovens dessa idade, meu pai não manda nada, meu pai é um velho. Sobrenatural é você fazer aquilo que o mundo não faz, mas que a palavra de Deus nos ensinou a fazer. Amém? Vamos continuar nesse mês de fevereiro sobre esse prisma de viver de maneira sobrenatural. Amém? Pastor Júlio, vem cá, o pastor Júlio saiu. Pastor Mauro, vem cá. Queria que o Senhor nos abençoasse. Pastor Mauro, pastora Ana, pastora Andréia, pastora Júlio estavam viajando, ganhando almas, visitando os amigos, os parentes do pastor Júlio, mas estão aqui de volta. Queria que vocês aplaudissem Jesus por esses pastores queridos e amados. Graça e paz, irmãos, amém? Coloca a mão no teu coração. Querido Pai, eu estou te agradecendo nesta noite por essa palavra que veio de encontro com a nossa necessidade. Eu sei que o Senhor falou com a tua igreja, eu te agradeço, Senhor. Agora eu te peço em nome de Jesus Cristo, despede a tua igreja em paz, leva cada um para os seus lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Pai querido, dá-lhes uma boa noite de descanso e um despertar em paz na tua presença. Eu oro, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja as tuas mãos, ó Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e sublime comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam: para você, vitória. Vitória. Mais forte. Vitória. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor.